Bem, muito obrigado também pelas palavras, né, da Marina, todos vocês do Procer. Realmente é uma alegria poder estar aqui, compartilhar algumas ideias, trocar ideias, né, com o grupo de vocês. O Frederico, né, que é um companheiro, um amigo, a gente se encontra já há um bom tempo nos congressos, né, Frederico, e troca ideias. Também uma pessoa muito importante da nossa comissão de espiritualidade da BP, traz sempre grandes contribuições. E, bom, então vamos iniciar a ideia assim. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Aqui um minutinho que eu já... Deixa eu ver se eu consigo. Iniciar aqui. Estão conseguindo enxergar? Sim, estamos. Bom, então eu fiz alguns slides, né? Algo não muito extenso assim, mas falando um pouco de alguns desses pontos que tem sido a área que eu tenho estudado mais, tenho pesquisado, fez parte também do meu mestrado, doutorado, que foi aqui na URGS, né, no Rio Grande do Sul, Universidade Federal, e depois, no final, para a gente poder conversar também, trocar ideias, né, ou dúvidas, comentários, que também é algo muito, muito interessante, assim, da gente compartilhar as impressões. Então, a ideia é falar um pouquinho, assim, sobre uma ideia geral sobre o tema, sobre religiosidade e espiritualidade nessa área de saúde mental, de psiquiatria e depressão, alguns estudos que existem sobre esse tema e que motivaram também a nossa pesquisa e alguns dos artigos, né, um resumo deles que a gente tem trabalhado nesses últimos anos, desde o mestrado até agora o doutorado que eu terminei no ano passado. Então, vamos lá, né? Então, a gente, certamente, quando a gente fala em religião, espiritualidade, existem várias definições, vários conceitos. Um dos que a gente acaba utilizando mais e para pesquisa é muito interessante é o do professor Koenig, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que nos traz, então, essa diferenciação, né, da religião mais como um sistema organizado de crenças, práticas e rituais ligada à ideia de um sagrado ou transcendente, e a religiosidade seria o grau de envolvimento religioso, e a espiritualidade mais como um aspecto pessoal, ligado assim, a ideias de sentido existencial, propósito, que tem uma conexão também com o sagrado e o transcendente, e pode ou não se relacionar a um grupo religioso. Então, essa é uma definição mais geral, mas quando a gente vai para a pesquisa, e mesmo na prática clínica pensando sobre esses temas, a gente vê que existem muito mais conceitos ligados ao tema e que dimensões, né, da religiosidade e espiritualidade que são interessantes para a gente poder avaliar. Por exemplo, a religiosidade intrínseca, que é o quanto a pessoa acredita e vivencia a sua fé no dia a dia, quanto aquilo está realmente presente, ou o quanto a pessoa frequenta encontros religiosos, as práticas privadas que vão desde meditação, leituras religiosas, a oração, a prece. Então, existe uma série de conceitos e dimensões do tema que vão ser importantes nas pesquisas. Por que esse é um tema importante, né? Então, certamente, vocês têm esse contato, né, pelo Procer e tem essa dimensão, mas é algo interessante da gente refletir, né? Então, a gente sabe que em torno de 85% da população mundial declara pertencer a algum grupo religioso. E do grupo desses 16% que não pertencem diretamente, a maioria relata crenças ligadas à espiritualidade e religiosidade. E no Brasil, esse é um levantamento representativo da população brasileira. 83% dos adultos relatam que a religiosidade é algo muito importante em suas vidas, não apenas importante, mas muito importante. E em torno de 73% dos adolescentes. Então, é algo muito prevalente e muito presente na população e que vai certamente se refletir na nossa prática como profissionais de saúde ou na saúde mental. E algo que a gente tem visto cada vez com mais clareza nas últimas décadas é o quanto tem crescido o número de evidências científicas
falando sobre esse tema. Esse é um exemplo de um comentário publicado na Lancet Psychiatry, que é uma das revistas de maior impacto na área da psiquiatria, abordando isso, assim, o crescimento das publicações, os desafios que a gente ainda tem e quais são as oportunidades de pesquisa, né, ou que a gente precisa observar para levar esse tema para a nossa prática como profissional de saúde. E de forma mais geral, assim, o que a gente sabe, né? Que parece que o envolvimento com a religiosidade e espiritualidade apresenta um efeito global protetor para a saúde. Então, com menor risco de suicídio, menor risco de transtorno por uso de substâncias, o álcool, drogas, melhor prognóstico na depressão, seja na prevenção, seja no tratamento, efeitos benéficos nos transtornos bipolares, achados que não são tão claros para outros transtornos, como da ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, a psicose, né? Então, tem momentos que tem uma relação de benefício, outros momentos não parece ter talvez algum prejuízo, assim como nos transtornos de personalidade. E medidas gerais de saúde também são, né? A gente vê nas pesquisas, assim, de maior suporte social, medidas de estabilidade familiar, né, quando a gente olha uma perspectiva mais sistêmica, e bem-estar psicológico. Então, parece que tem esse efeito global protetor, né, em diversas revisões sobre o tema. E quando a gente fala, então, diretamente sobre a depressão, né, o que a gente tem na literatura? Então, esse é um estudo muito completo, uma revisão de 2019, do Arjan Brand, que é um holandês, junto com o professor Koenig, em que ele analisou 152 estudos prospectivos, então estudos de qualidade, assim, e o que se encontrou em relação à depressão? Que, de forma geral, então, em 49% dos estudos, as pessoas com maior religiosidade tinham menos depressão. 41% dos estudos não mostrava associação entre os temas, quer dizer, era algo independente, e 10% dos estudos mostravam uma relação inversa, então maior religiosidade estava associada a maior depressão. Então isso é interessante para a gente ver o quanto é um tema complexo, que existe um predomínio de efeitos positivos, mas que também pode ter algo de efeito adverso em termos de saúde mental, que reforça a ideia da gente estudar esse tema e compreender como que esses efeitos acontecem. Aqui a gente também tem duas meta-análises sobre o tema. A primeira publicada em 2003, e que nos mostra o seguinte, que, bom, se a gente olha a religiosidade como algo amplo e único, o efeito global é inverso, quer dizer, existe um fator protetor da religiosidade para a depressão, mas quando a gente começa a olhar com mais detalhes esses estudos, a gente consegue ver com mais clareza que, por exemplo, para as pessoas que estão passando por adversidades, por estresse, sofrimento, o efeito protetor da religiosidade é maior do que um efeito mais geral. E quando a gente olha, por exemplo, a religiosidade intrínseca, ele é ainda maior, né? Então a gente vê assim que quando a gente vai especificando que tipo de religiosidade a gente está estudando, o efeito pode ser diferente. E o contrário também é interessante, né, para o nosso estudo. Quando a gente, nessa coluna vermelha, dá uma olhada no coping religioso espiritual negativo, o efeito é o contrário. Então, as pessoas que têm esse coping, estratégias de coping negativo ligados à religiosidade e espiritualidade, o efeito é de aumentar a depressão, né, no sentido oposto. Isso é interessante para a gente ver como é complexo e como a gente tem que detalhar os estudos para compreender como que ocorre essa relação. E aqui eu trouxe alguns estudos mais importantes, assim, para dar como exemplo nessa área. Esse é um estudo clássico do Dr. Kenny Koenig, de 98, mostrando que ao longo do tempo, ao longo das semanas, nesse gráfico, as pessoas com maior religiosidade intrínseca, comparadas com aquelas que tinham uma religiosidade menor, elas tinham maior probabilidade de remissão de sintomas depressivos ao longo do tempo, e que era um efeito, né, muito impactante, digamos assim, no tratamento. Então, demonstrando, né, o benefício da religiosidade no tratamento, na melhora dos sintomas depressivos.
Esse é um outro estudo que foi realizado pelo grupo da Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos, que acompanhou 114 indivíduos por 10 anos de seguimento. E o que eles identificaram, né? Que as pessoas que relatavam lá no início uma maior importância da religiosidade e espiritualidade tinham 1/4 do risco de depressão ao longo desse tempo, e o efeito protetor era ainda maior quando eles analisavam os grupos de alto risco, que eram filhos, por exemplo, de pessoas, né, de pais que tinham um histórico de depressão, que aumentava o risco de depressão. Então, o efeito protetor da religiosidade era ainda maior, né, nesse subgrupo. E os estudos, né, realizados lá, essa doutora Liza Miller, também da Universidade de Colômbia, eles também encontraram correlatos neurobiológicos. Então, eles viram assim que, além de ter esse efeito protetor para a depressão, aquelas pessoas que tinham uma maior, né, um maior envolvimento, uma maior importância do tema da religiosidade, tinham uma maior espessura cortical em algumas áreas do córtex, comparado àquelas pessoas que tinham, né, demonstravam menos interesse sobre o tema. Então, mostrando também alguns correlatos neurobiológicos dessa importância da religiosidade e espiritualidade na depressão. Esse é um outro estudo muito interessante também, que foi publicado na revista JAMA Psychiatry, de 2016, e mostrando que em quase 100 mil enfermeiras acompanhadas nos Estados Unidos, que aquelas que frequentavam, nessa terceira coluna, um grupo religioso pelo menos uma vez por semana, tinham quase 6 vezes menos risco de suicídio que aquelas desse grupo de enfermeiras que frequentavam um pouco menos ou que nunca frequentavam. Então, é um dos achados mais consistentes, assim, do efeito protetor da religiosidade também para o suicídio, e que, né, publicado numa revista de alto impacto, e que, né, tem trazido muitas reflexões sobre o tema. Então, né, dando essa introdução mais inicial sobre essas pesquisas, que são esses dados que a gente tem, agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns trabalhos que a gente fez. Então, esse primeiro foi um artigo publicado no meu mestrado, que foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, esse aqui é o nosso primeiro estudo, em que a gente tentou entender, assim, bom, qual que era o impacto da religiosidade intrínseca em pacientes com depressão grave internados num hospital psiquiátrico, né, uma unidade psiquiátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, a gente queria entender, bom, será que impacta? Será que é algo importante? Né? Isso foi em 2015, mais ou menos, que a gente publicou. E o que nós estudamos? Né? Então, se a religiosidade intrínseca tinha uma associação com resiliência, medida através da escala de resiliência, com a qualidade de vida, e se impactava o risco de suicídio desses pacientes que estavam internados lá no Hospital de Clínicas. Então, de forma, né, resumindo, o que nós encontramos? Que realmente, então, as pessoas que tinham uma alta religiosidade intrínseca, que está invertido, né, porque é em inglês, elas tinham um efeito expressivo, digamos assim, e estatisticamente significativo de maior resiliência comparada com aquelas pessoas que declaravam uma menor religiosidade intrínseca. Então, esse foi um achado muito consistente, interessante, controlando esse efeito para uma diversidade de fatores que poderiam também ser confundidores. Por exemplo, era um efeito, aqui na primeira coluna, né, o quanto era impactante a religiosidade intrínseca na resiliência, controlando para outros fatores, como suporte social, não se explicava pelo suporte social apenas, pelo nível educacional, por sintomas depressivos e pelo tempo de tratamento no hospital. Então, a gente fez um modelo estatístico para controlar para esses fatores. E além de estudar a resiliência, né, como a gente viu, a gente também percebeu que os pacientes tinham uma maior qualidade de vida e eles melhoravam mais ao longo do período da internação quando possuíam uma maior religiosidade intrínseca, né, e tinham um menor risco de suicídio. Então, um achado muito interessante. E aí a gente pensou, né, no nosso segundo estudo, que já fez parte, então, do doutorado,
de tentar entender assim, bom, será que esses achados, né, dos benefícios da religiosidade intrínseca também podem se relacionar com algum marcador biológico na depressão, né? Então, esse é um artigo que a gente publicou em 2019, que faz uma análise, então, dessa relação da religiosidade intrínseca com o BDNF, né, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro, que eu vou explicar um pouquinho do porquê a gente estudou ele. Então, o que que a gente sabe sobre esse tema, então, dos marcadores biológicos em religiosidade e depressão? Então, tem estudos, por exemplo, do professor Koenig, esse estudo de 98, mostrando que as pessoas que tinham maior religiosidade tinham menor nível de interleucina 6, que é um marcador de inflamação, né, inflamatório, né, cerebral, então mostrando um efeito protetor da religiosidade. Aquele outro estudo que nós referimos também da doutora Liza Miller, mostrando uma maior espessura cortical nas pessoas que tinham maior religiosidade, e alguns estudos recentes também mostrando uma relação da religiosidade e espiritualidade com padrões mais protetores, né, de conectividade cerebral, como esse em 2016 com estudos de neuroimagem, ou padrões, né, de eletroencefalograma também protetores para depressão, também essa relação, um estudo, todos são, esses três últimos são do grupo lá da Universidade de Columbia, de Nova York. Então a gente pensou assim, bom, será que a gente pode encontrar uma relação da religiosidade intrínseca com o BDNF, que é um marcador biológico que a gente tem estudado muito aqui no Hospital de Clínicas. E por que a gente pegou o BDNF, né? Então aqui está a molécula do BDNF, que é um marcador sérico que a gente coleta, né, com o exame de sangue dos pacientes e que tem uma relação com a plasticidade na sinapse neuronal, que tem uma relação com o crescimento, né, de dendritos e o crescimento neuronal, e que tem a ver também com a sobrevivência, a capacidade de sobrevivência neuronal. Então, é um marcador biológico que a gente chama de neuroplasticidade, né, desde a sinapse, os dendritos, e a capacidade do neurônio se manter, digamos assim, sobreviver em momentos de estresse, principalmente. E o que a gente sabe em relação ao BDNF e à depressão? Que os níveis de BDNF eles estão diminuídos em pessoas que estão com quadro depressivo e que eles tendem a aumentar em pessoas que têm um tratamento com antidepressivo, por exemplo, que é satisfatório, né? Que a pessoa se recupera com tratamento de antidepressivo. Então, os níveis de BDNF maiores, eles são marcador de melhora, digamos, da depressão. Aqui para mostrar, né, um exemplo, esse é um estudo publicado na Science, mostrando que o BDNF, ele é um dos fatores, né, que pode trazer essa proteção do neurônio em momentos de estresse. Então, aqui seria, dando esse exemplo, né, do neurônio, né, das conexões no momento de estresse, como elas ficam reduzidas, né, tem essa perda, e aqui no controle sem estar presente o estresse. Então, o BDNF seria esse fator que mantém essa neuroplasticidade presente e traz essa proteção neuronal. E o que a gente fez, então, né? Então, a gente tentou comparar os níveis séricos de BDNF nas pessoas que estavam chegando, né, na admissão hospitalar e depois no momento da alta hospitalar. Então, pessoas com depressão, a gente comparou aquelas que tinham uma baixa religiosidade intrínseca e aquelas com uma alta religiosidade intrínseca, para ver se tinha diferenças nos níveis de BDNF. E nós encontramos, né? Então, esse foi um achado original, nosso, aqui do Brasil, digamos assim, né? De um marcador biológico relacionado à religiosidade e espiritualidade. E nós encontramos, né, nessa coluna aqui, na alta hospitalar, que os pacientes com uma maior religiosidade intrínseca, eles tinham maiores níveis de BDNF, e que talvez esse seja um fator que explique esse benefício, né, dentro de um ponto de vista neurobiológico, em termos de resiliência, qualidade de vida, melhora maior
dos sintomas depressivos. Então, foi um dos achados que a gente encontrou. Isso controlando, né, o efeito do BDNF por uma série de questões que pode também ser um confundidor, como idade, questão, né, do gênero, do sexo, a própria pontuação na escala de resiliência, sintomas depressivos e o tabagismo, que é um outro fator que também interfere com o BDNF. E também controlando pelo efeito dos tratamentos que as pessoas passavam na internação. Então, tipo de medicamentos, que, né, os antidepressivos, lítio, uma série de tratamentos que as pessoas tinham, e o efeito da religiosidade foi independente, né? Foi o que a gente encontrou nas análises. Era algo que parecia ser realmente da religiosidade maior dos pacientes. Então, esse foi o primeiro relato, né, de uma correlação da religiosidade com o BDNF, publicado na literatura, e que é muito interessante quando a gente pensa nesse efeito assim de neuroplasticidade, né, de proteção, de resiliência, e nos efeitos que o BDNF tem, assim, em vários estudos, assim, na cognição, na preservação da memória, nesse efeito neuroprotetor. Então, é algo bem interessante que quando a gente pensa assim, no impacto da religiosidade na saúde como um todo, né? Então, a gente tem estudos mostrando também que parece que a religiosidade tem um efeito protetor até na mortalidade geral, assim, por diversas causas na população em geral, né? E que talvez esse seja também um caminho para ser estudado, assim como na depressão, né? Esse efeito protetor para a depressão. Então, esse foi um segundo estudo, e esse aqui é um terceiro, né, que eu trouxe para a gente também conversar. Esse foi um estudo que a gente fez no doutorado, e que a gente quis ver assim, bom, e qual que é o efeito, então, da religiosidade e espiritualidade num segmento a médio prazo? Então, são pacientes com depressão no ambulatório do Hospital de Clínicas, a gente queria ver qual que é o impacto em 6 meses de acompanhamento desses pacientes. Esse é um estudo, então, foi publicado agora em janeiro no Journal of Affective Disorders, uma revista, né, que tem essa abertura e essa tradição de estudos sobre o tema. E o que nós encontramos, né? Então, assim, a gente avaliou em um aspecto se impactava o risco de suicídio dos pacientes, e no outro, as chances de melhorar da depressão em 6 meses. Então, em relação ao risco de suicídio, 46% dos pacientes tinham relato, então é um grupo de pacientes muito grave no ambulatório terciário do hospital. Então, quase metade deles tinha um relato de risco de suicídio anterior. E o que nós encontramos? Que as pessoas que tinham, quais eram os fatores protetores, né? Então, associados ao menor risco de suicídio. Nós encontramos 3 relacionados à religiosidade. O primeiro deles foi a frequência a encontros religiosos, que é muito parecido com aquele achado lá do professor Tyler, da Universidade de Harvard, né, com o grupo de enfermeiras. Então, as pessoas que frequentavam mais um grupo religioso, elas tinham um efeito protetor, então menor risco de suicídio. As pessoas que tinham uma maior religiosidade intrínseca também tinham esse efeito protetor. E as pessoas que pontuavam mais na escala que é da Organização Mundial da Saúde sobre espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais, que é o RUCOL-SRPB, que é uma medida de qualidade de vida espiritual, digamos assim, né? Então, as pessoas que relatavam uma melhor qualidade de vida espiritual, elas também tinham menor risco de suicídio ao longo desses 6 meses. Aqui. E também a gente tentou entender se a religiosidade impactava na melhora do tratamento também nesse período, né, nesses 6 meses. E a gente encontrou, né, que o fator assim disparado que mais impactou, né, quase 80%, né, a mais assim a chance da pessoa melhorar da depressão, melhorar totalmente, né, que a gente chama de remissão, foi a frequência a encontros religiosos. Então as pessoas, né, que no tratamento da depressão que frequentavam um grupo religioso, elas tinham as chances de melhorar da depressão eram muito maiores que aquelas que frequentavam menos ou que não frequentavam. Assim como o suporte social, né, que teve um efeito também, mas que foi muito menor.
E esse é um tema talvez até para a gente trocar ideias, que eu acho que é bem interessante, né? Tem estudos que mostram que a fé, o aspecto né, das crenças, do quanto a pessoa acredita e vivencia a sua fé é algo muito importante, mas tem vários estudos que mostram que parece que a gente precisa vivenciar nossa fé em um contexto de uma religião, de um grupo, né? Parece que tem um efeito a mais protetor das pessoas que conseguem frequentar, que é algo interessante da gente pensar. E que talvez faça sentido, né, em um contexto, pensando em outras questões, assim, para a gente trocar ideias, por exemplo. Uma coisa é tu fazer um exercício físico por conta própria. Outra coisa é tu ir frequentar realmente um treino, uma academia toda semana, né? Ou uma psicoterapia. Uma coisa é tu refletir sobre teu autoconhecimento sozinho, outra coisa é tu ir semanalmente numa psicoterapia, né? Ou num programa de meditação. Então, esse aspecto de tu frequentar algo que tu trabalhe esses assuntos parece ter um efeito protetor adicional, que é algo bem interessante. Um outro achado interessante desse estudo, né, que a gente acompanhou por 6 meses, é que o efeito da religiosidade era independente, ou não se explicava somente pelo suporte social, que é uma outra questão que muitas vezes a gente acaba tendo, né? Então, bom, mas será que o efeito é da religião, da espiritualidade? Ou é algo porque a pessoa tem um suporte social maior, encontra pessoas, tem conexões? E nesse estudo, como nos outros também, o suporte social é importante, ajuda muito, mas o efeito da religiosidade parece ser independente, é adicional, não é apenas por encontrar, né, um grupo social, essa conexão com outras pessoas. E mais para citar, né, algumas outras questões, depois para a gente também abrir para nossa conversa, mostrar alguns outros estudos que a gente está desenvolvendo, tá no caminho ainda não publicados, que também são interessantes. Então, uma das coisas que a gente tem se perguntado muito, né, no nosso grupo de pesquisa, é tentar entender assim, bom, como que realmente a religiosidade e a espiritualidade impactam na depressão? Quais são os caminhos, né? Então, a gente estudou o BDNF do ponto de vista mais biológico, e a gente está tentando entender do ponto de vista, assim, psicológico, né? Que tipo de, né, de características que parece que impactam mais, né, nas pessoas. Então, esse é um modelo que a gente está estudando, que é de análise de redes, para tentar entender, né, que, por exemplo, aqui a gente tem frequência em encontros religiosos, religiosidade intrínseca, práticas privadas, né, oração, meditação, e entender o que impacta mais, né, no risco de suicídio, ou no sintoma depressivo, né? Aqui o suporte social também, qual que é o impacto, onde que ele se relaciona, né? Então a gente está tentando entender isso, e esses em verdinho aqui são os itens da escala RUCOL-SRPB, né? Que é da qualidade de vida espiritual. Então a gente tem essas relações que a gente está tentando detalhar, né? Por exemplo, da esperança, a fé, parecem ser caminhos, o sentido, né? O sentido, o propósito de vida parece ter um caminho central, algumas coisas de bem-estar espiritual, né? Ou sentimentos de conexão com o mundo, né? Com conexão espiritual. Então, a gente está entendendo esses caminhos e quais deles que impactam diretamente na depressão e no risco de suicídio. Esse é um dos modelos. E o outro aspecto que a gente também está estudando, que é como levar isso para a prática clínica. Então, esse é um estudo inicial que a gente fez nesse mesmo grupo de pacientes lá do ambulatório, e que a gente perguntou para eles, bom, como é que eles veem esse tema da religiosidade e espiritualidade, né? O que eles acham importante, né? E o que a gente identificou? Que 82% dos pacientes considera que é muito importante que eles sejam perguntados sobre esses temas nos atendimentos de saúde. No entanto, um dado que é muito surpreendente é que apenas 36% deles já foram questionados alguma vez nos atendimentos de saúde sobre esse tema. Então, a gente vê o quanto de trabalho a gente tem, né, para que as pessoas possam ser bem atendidas, possam falar sobre a sua espiritualidade e ser bem acolhidas nos atendimentos de saúde como em geral. E o outro dado interessante, que quase, né, 68% dos pacientes declararam que tinham interesse de participar de uma psicoterapia
integrada à espiritualidade no seu tratamento, que eles pudessem abordar aspectos ligados à espiritualidade junto da psicoterapia. Então, é uma das coisas que a gente está estudando de como levar isso, né, no tratamento da depressão e esse aspecto também. Aqui a gente estudou também um modelo de regressão do que aumentava as chances do paciente ter interesse numa psicoterapia integrada à espiritualidade. E a gente viu, né, que as pessoas que pontuavam mais naquela escala de bem-estar, de qualidade de vida espiritual, era algo que aumentava o interesse na psicoterapia integrada. Pessoas com uma maior idade também era um fator. Quanto maior a idade, parece que a pessoa tem mais interesse no tema. E questões que diminuíam o interesse, né? Pessoa que estava com mais depressiva, pessoa que tinha um histórico ou atual ou no passado de sintoma psicótico, então diminuía o interesse na psicoterapia integrada. E as pessoas que estavam atualmente sem um emprego, né, também não tinham tanto interesse, talvez até por uma questão social, para, né, a pessoa poder frequentar semanalmente, algo assim é mais complicado. Então foram achados interessantes, também que a gente pode conversar um pouco mais. Então, concluindo, né, assim, um resumo desses estudos, a gente vê assim, o quanto a religiosidade e a espiritualidade são fatores de grande prevalência na população geral, quanto a gente tem tido, né, o interesse dos pacientes nesses atendimentos, que a gente aborda esse tema, e quanto a gente tem evidências já bem consistentes do impacto da religiosidade e espiritualidade nos transtornos depressivos. E com esses desafios, né, que a gente está tendo na pesquisa, que é tentar entender como, né, como que acontece esse efeito, né, seja os marcadores biológicos, estudos de neuroimagem, e esse desafio da prática clínica, como que a gente leva isso para os atendimentos, né, baseado em evidência, baseado, né, nas melhores práticas de saúde. E aqui fazendo uma divulgação também, esse é um livro muito legal, assim, que eu pude participar como um dos editores, junto com o professor Alexander Moreira Almeida e o professor Dinesh Pugra, que foi ex-presidente da WPA, e que é um livro que foi publicado agora em agosto, lançado agora em agosto, pela editora da Universidade de Oxford, e um livro muito completo sobre como abordar a espiritualidade na nossa prática clínica, com um ponto de vista de diversas culturas. Então, a gente tem 38 autores de 11 países diferentes abordando esse tema, assim, os principais pesquisadores da área sobre espiritualidade e saúde mental, falando assim, desde um ponto de vista mais teórico, filosófico, histórico, quais são as contribuições dos principais grupos religiosos do mundo, então uma segunda etapa, e na prática clínica, né? Como que eu abordo na psicoterapia, como que eu faço uma avaliação né, na entrevista psiquiátrica, como que eu lido com conflitos religiosos. Tem um capítulo também sobre experiências mais no final de vida, né, terminalidade. Então, um livro muito completo, muito legal para quem tiver o interesse. Então, muito obrigado, né, novamente por essa oportunidade. E a gente agora também a ideia é conversar um pouquinho, né, trocar ideias sobre esse tema. Bem,